alguns registros da tribuna hoje, senhor presidente. Primeiro, saudar o convênio firmado ontem entre a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão de Memória e Verdade da UNB, para investigar os casos de assassinato, tortura, morte e perseguição de membros da comunidade acadêmica durante a ditadura militar. Saudar ainda mais entusiasticamente pela escolha da morte do educador Anísio Teixeira como o primeiro caso a ser investigado. Anísio, como se sabe, foi encontrado morto no poço de elevador de um edifício em 1971. Por mais de 40 anos se sustentou um laudo oficial que caracterizava esta morte como uma morte acidental. Nascido em Caetité, no sudoeste da Bahia, em 12 de julho de 1900, Teixeira foi nomeado inspetor-geral de ensino da Bahia pelo governador Góes Calmon, com apenas 22 anos. E, ao longo de sua vida, se tornou um dos maiores educadores desse país. No MEC, criou a CAPES, dirigiu o INEP por 12 anos, foi presidente da SBPC por 2 mandatos e idealizou a UNB, ao lado de Darcy Ribeiro, em 1960. Tornou-se reitor da UNB em 63, teve seu mandato cassado um ano depois com o golpe militar. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de saudar essa decisão da Comissão da Verdade e desejar que Anísio Teixeira não seja o único, mas apenas o primeiro dos muitos exemplos dos quais nós não temos o direito de esquecer. E, por isso, devemos investigar e apurar as circunstâncias em que suas mortes foram efetivadas. Também, senhor presidente, gostaria de saudar a presidente Dilma Rousseff, que estará nessa próxima sexta-feira em Salvador, juntamente com os governadores do Nordeste, numa reunião da SUDENE. De manhã, a presidente participa em Malhada, na região da cidade de Guanambi, do anúncio da segunda etapa da adutora do algodão, importante adutora para o abastecimento d'água de toda aquela região do sudoeste da Bahia. Ontem, o governador Jacques Wagner esteve aqui com a presidente e obteve dela o apoio para mais obras e investimentos em nosso estado, além de recursos para projetos em andamentos, principalmente na área de infraestrutura e aqueles necessários para enfrentar a seca que continua no semiárido. Quero, portanto, aproveitar o ensejo para registrar que ontem começou em Salvador e vai até quinta-feira, dia 8, a primeira conferência macro-regional com a participação de 112 representantes dos 9 estados nordestinos eleitos nas conferências estaduais de desenvolvimento regional. Esta etapa antecede a Conferência Nacional, que ocorrerá em Brasília em fevereiro de 2013, e tem como promotor o Ministério da Integração Nacional, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA. A conferência tem por objetivo debater e definir os princípios e diretrizes que irão nortear a reformulação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. De caráter plural e democrático, as conferências têm a participação de representantes dos poderes públicos, executivo e legislativo, sociedade civil organizada, setor empresarial, instituições de ensino e pesquisa. Os participantes estão debatendo temas como estratégias de financiamento, desenvolvimento regional sustentável, vetores de desenvolvimento regional, governança, participação social e diálogo federativo. Portanto, senhores senadores, isso se casa com um importante momento que o governo federal e nós, nesta casa, nos preparamos também para debater propostas visando justamente o fortalecimento do Pacto Federativo, com a ideia de se criar normas para os incentivos regionais, com a harmonização das políticas tributárias. Hoje, o Nordeste é uma das regiões que mais tem crescido em termos de indicadores sociais, e esta realidade é decorrente devido à maior distribuição de renda, que passa também pelo próprio crescimento econômico regional.
em que pese o reconhecimento de que os mecanismos de transferência de renda sejam um dos fatores para este aumento da renda no Nordeste, isso não nos impede de continuar a discutir e propor formas e estratégias que contemplem orçamentos municipais, estaduais e federais de maneira combinada ao desenvolvimento regional. Além, é claro, do aprimoramento das políticas sociais e econômicas vigentes do país. Atuando desta forma, podemos contribuir para com as desigualdades de renda intra- e interregionais sejam reduzidas, possibilitando que se instale um processo sustentado de desenvolvimento econômico no Nordeste. Não se pode esquecer que tais políticas não atuam no vazio, mas em um quadro social, econômico e cultural de grande complexidade. E para que se possa ter uma dinâmica de desenvolvimento para o Nordeste como um todo, é preciso também, mais do que nunca, que o Estado brasileiro mantenha a sua atuação com a preocupação voltada à questão regional, consolidando uma reversão em relação ao que aconteceu nos anos 90. Ainda são necessárias, em relação ao Nordeste, mudanças estruturais que possam dotar a economia regional de um dinamismo próprio que o conduza a importantes mudanças no perfil distributivo regional. Mudanças essas que possam impactar a estruturação do seu mercado de trabalho a partir do aumento de emprego nas atividades agroindustriais e da agricultura familiar, da instalação de mais universidades, de polos de tecnologia, investimentos em infraestrutura de transporte e energia, instalações de empresas que produzam matérias-primas importantes para o desenvolvimento industrial. Tudo isso tem ocorrido no Nordeste nos últimos anos, a partir do governo do presidente Lula e dando continuidade da presidente Dilma. Mas é preciso impor ainda mais esse ritmo ao crescimento nordestino e a atenção do governo federal para que esse crescimento efetivamente se dê e possa, portanto, se integrar ao desenvolvimento do conjunto do país. O Nordeste já cresce mais do que a média nacional, a sua economia, e precisa, portanto, a manutenção do seu ritmo de crescimento. Assim, senhor presidente, percebe-se que muito ainda resta a ser feito, mas que já é possível vislumbrar possibilidades para uma trajetória de desenvolvimento econômico e social do Nordeste. Desejo, portanto, que a reunião da presidente Dilma com os governadores na nossa cidade de Salvador, na nossa capital, no estado da Bahia, seja plenamente exitosa e a presidente e os governadores possam anunciar boas novas ao povo da nossa região nordestina. E, finalmente, senhor presidente, queria registrar que, na votação de ontem do pré-sal, uma votação que se deu com grande debate na Câmara dos Deputados e aqui também nesse Senado, infelizmente nós não conseguimos alcançar o desejado de que 100% dos recursos do pré-sal pudessem ser dirigidos e destinados à educação. Eu creio que esta decisão faria com que, efetivamente, o governo pudesse ter, nesses recursos, o complemento fundamental para implantar o Plano Nacional de Educação, vislumbrando alcançar realmente as metas definidas neste grande projeto de impulsionar a educação em nosso país. Então, senhor presidente, quero saudar a decisão da Câmara dos Deputados, mas dizer que, infelizmente, ela não conseguiu dar esse passo tão significativo para o povo brasileiro e, portanto, desejado por todos nós. Muito obrigada.